Olá, investidor! Olá, investidora! Sejam muito bem-vindos ao canal Carteira Livre. Eu sou o João Augusto, mestre em economia. No vídeo de hoje, vamos falar sobre 5 ETFs da gestora Vanguard, que podem ser excelentes opções para a sua carteira de investimentos. A Vanguard é uma das maiores gestoras de investimentos do mundo, reconhecida por sua eficiência em fundos de índice de baixo custo. Essa gestora tem atualmente mais de 9 trilhões de dólares sobre ativos em gestão. Fundada em 1975 nos Estados Unidos, a empresa se destaca pelo modelo único de estrutura sem fins lucrativos tradicionais, onde os próprios investidores são os donos dos fundos, garantindo menores taxas e maior alinhamento de interesses. Os destaques do vídeo de hoje são 5 ETFs da Vanguard que podem ser ótimas oportunidades de estudo para os investidores brasileiros. O primeiro deles é o Vanguard Real Estate, VNQ, focado no setor imobiliário nos Estados Unidos, investindo em REITs que geram renda passiva. Seguindo, nós temos o Vanguard S&P 500, o VOO, muito conhecido por nós brasileiros, que é um ETF que replica o índice S&P 500, ideal para quem busca exposição às maiores empresas americanas. Em terceiro, o ETF Vanguard Information Technology, o VGT, voltado para o setor de tecnologia, com empresas em seu portfólio inovadoras, como a Apple, Nvidia e Microsoft. Seguindo, nós temos o Vanguard Dividend Appreciation, o VIG, que é um ETF de empresas que consistentemente aumentam seus dividendos, trazendo solidez e crescimento. E por último, nós temos o Vanguard High Dividend Yield, o VYM, focado em ações que pagam altos dividendos, perfeito para quem quer renda passiva com qualidade. Se você quer saber como esses ETFs podem fortalecer a sua carteira e trazer mais segurança e rentabilidade com renda em dólar para o longo prazo, fique comigo até o final do vídeo. Vamos nessa! O primeiro ETF do vídeo é o VGT, Vanguard Information Technology, que é um dos ETFs mais destacados para quem busca exposição ao setor de tecnologia nos Estados Unidos. Que é gerido pela Vanguard, uma das maiores gestoras de ativo do mundo. O VGT reúne empresas líderes em tecnologia da informação, como Microsoft, Nvidia, Alphabet e Apple. Essas companhias estão na vanguarda da inovação tecnológica, desenvolvendo soluções avançadas de inteligência artificial, computação em nuvem, semicondutores e muito mais. Com uma taxa de administração de 0,1%, o VGT é uma opção acessível e eficiente para investidores que desejam diversificar sua carteira com empresas de alto potencial de crescimento. O desempenho consistente do VGT reflete o impacto transformador da tecnologia na economia global. O ETF tem se beneficiado do aumento exponencial da demanda por inovações em inteligência artificial, big data e automação, tornando-se uma escolha atrativa para investidores de longo prazo que buscam uma exposição ao futuro da economia digital. Atualmente, o Vanguard Information Technology ETF está cotado a $627, com valorização de 22,7% no ano, em linha com o desempenho das empresas do setor de tecnologia. Entre os principais setores de investimentos do Vanguard Information Technology ETF estão semicondutores, com 28,7% do total, software para sistemas, em segundo lugar, com 19,6%, hardware, 18,1% do total, e por último, application software com 16,3%. O Vanguard Information Technology ETF tem como principais empresas investidas a Apple em primeiro lugar com 16,2% do total, Nvidia com 15,4% do total. Em terceiro lugar, nós temos a Microsoft com 13%, seguidos em quarto lugar pela Broadcom, 4,1%, Salesforce, 1,9%, Oracle, 1,8%, Cisco, 1,4%, Adobe, 1,4%, Accenture, 1,4% e AMD, 1,3% do total. As 10 principais empresas investidas pelo GVT representam 55% do total do fundo. O dividend yield do Vanguard Information Technology ETF é de 0,6% ao ano e o payout anual é de $3,72. Os dividendos do VGT têm taxa de crescimento alta de 6,4% em média ao ano nos últimos 5 anos. O Vanguard Information Technology apresenta um crescimento consistente nos dividendos ao longo dos últimos anos. De acordo com o gráfico abaixo, em tela, o pagamento de dividendos por cota do ETF aumentou de forma progressiva, alcançando $3,71 por cota em 2024, um aumento significativo em relação aos anos anteriores.
O dividendo anual passou de $2,95 em 2021 para $3,71 em 2024, que gerou um crescimento de mais de 25% no período. Os dividendos do VGT são bem previsíveis, com pagamentos nos meses de março, julho, outubro e dezembro. Próxima data será no dia 28 de março de 2025, com pagamento previsto para o dia 31 de março. Agora, seguimos para o nosso segundo ETF, que é o Vanguard S&P 500 ETF, negociado pelo ticker VOO, que também replica o desempenho do índice S&P 500, composto pelas 500 maiores empresas dos Estados Unidos. O valor de mercado do VOO atualmente é de $560 bilhões. O fundo também é gerido pela Vanguard Group, uma das maiores gestoras de fundos do mundo. E o VOO destaca-se por eficiência de custos, uma taxa de administração de apenas 0,03% ao ano, uma das mais baixas do mercado. E este ETF tem um yield de 1,2%. O ETF foi lançado em 2010 e é estruturado como um fundo aberto que garante uma flexibilidade para os investidores. Além disso, oferece a opção de reinvestimento automático dos dividendos pagos pelas empresas do índice. Com alto volume de negociação, o VOO é ideal para investidores de longo prazo que buscam diversificação acessível e exposição ao mercado acionário americano, sendo amplamente utilizado como base de construção de carteiras devido à sua confiabilidade e solidez. Atualmente, o Vanguard S&P 500 está cotado a $557, com valorização de 21,8% no ano, em linha com o desempenho do S&P 500. Entre os principais setores investidos do Vanguard S&P 500 ETF estão tecnologia da informação, 33,3% do total, ou seja, um terço do fundo, o setor financeiro com 13,2% em segundo lugar, consumo cíclico 11,2%, saúde 10,3% e comunicação 9% do total. O Vanguard S&P 500 tem como principais empresas investidas, em primeiro lugar, a Apple, 7,1% do total, em segundo lugar, Nvidia, com 6,8%, terceiro lugar, Microsoft, 6,4%, e seguidos por Amazon, 4,1%, Alphabet, 3,6%, Meta, 2,6%, Tesla, 2,1% do total, Berkshire Hathaway, 1,7% e Broadcom, 1,6%. As 10 principais empresas investidas por este ETF representam 35% do total. O dividend yield do Vanguard S&P 500 é de 1,2% ao ano e o payout anual é de $6,71. O dividendo do VGT tem uma taxa de crescimento de 3,8% ao ano em média nos últimos 5 anos. O VOO apresenta um crescimento consistente nos dividendos ao longo dos últimos anos. De acordo com o gráfico na nossa tela, o pagamento dos dividendos por cota do ETF aumentou de forma progressiva, alcançando $6,70 por cota em 2024, um aumento significativo em relação aos anos anteriores. O dividendo anual passou de $5,45 em 2021 para $6,70 em 2024, que gerou um crescimento de mais de 20% no período. Os dividendos do Vanguard S&P 500 são bem previsíveis, com pagamentos nos meses de março, julho, outubro e dezembro. A próxima datacom será no dia 27 de março de 2025, com pagamento previsto para o dia 31 de março. Agora vamos iniciar a análise do nosso terceiro ETF da Vanguard, que é o Vanguard Dividend Appreciation ETF, negociado pelo ticker VG, que é um fundo de índice lançado e gerido pela Vanguard, que investe no mercado de ações nos Estados Unidos, abrangendo 338 empresas de diversos setores e tamanhos de capitalização. O foco do VG está em empresas que pagam dividendos e têm histórico de crescimento desses dividendos, sendo, portanto, uma combinação de ações de crescimento e valor. Esse ETF segue o S&P Dividend Growers Index, replicando completamente o índice para garantir um alinhamento de desempenho. O ETF foi fundado em 2006 e o VG é uma boa escolha para investidores que buscam um crescimento constante de dividendos ao longo prazo. A taxa de administração desse ETF é de apenas 0,06%. Atualmente, o Vanguard Dividend Appreciation ETF está cotado a $203, com valorização de 16,1% no ano, em linha com o desempenho do índice que ele replica, que é o S&P 500 Dividend Growers. O Vanguard Dividend Appreciation ETF tem uma significativa diversificação, sendo os principais setores que fazem parte do seu portfólio são tecnologia da informação, com 24% de participação, ou seja, um quarto do fundo segue esse setor. Depois nós temos o setor financeiro com 20%, o
o setor de saúde com 15,5% do total em terceiro lugar e o setor industrial em quarto lugar com 12% do total do fundo. Entre as principais empresas do Vanguard Dividend Appreciation estão Broadcom em primeiro lugar com 4,4% do total, em segundo lugar JP Morgan 3,4%, ExxonMobil 3%, Procter & Gamble 2,3%, Home Depot 2,3%, Johnson & Johnson 2,2% no total, Walmart 2%, AbbVie 2%, Merck 1,6% e por fim, em décimo lugar, a Coca-Cola com 1,6%. Juntas, as 10 maiores empresas investidas pelo VIG representam 24% do total. O dividend yield do Vanguard Dividend Appreciation é de 1,7% ao ano e o payout anual é de $3,38. Os dividendos do VIG têm taxa de crescimento elevada de 9,6% em média nos últimos 5 anos. Os dividendos do Vanguard Dividend Appreciation ETF têm uma taxa de crescimento alta de 10% em média nos últimos 5 anos. Desde 2006, os dividendos do VIG passaram de 50 centavos de dólar para $3,38, crescimento de quase 500% em 18 anos. Os dividendos do VIG são pagos trimestralmente nos meses de março, julho, outubro e dezembro. Os valores também variam dependendo do mês e o maior dividendo costuma ser pago no final do ano. A próxima datacom é no dia 27 de março de 2025 e o dividendo pago será próximo de 90 centavos de dólar. Agora, iniciamos a análise do nosso quarto ETF do vídeo de hoje, que é o Vanguard High Dividend Yield ETF, negociado pelo ticker VYM, que é um fundo de índice gerido pela Vanguard que investe em ações de empresas dos Estados Unidos. Este fundo diversifica seu portfólio entre diferentes setores e inclui 537 empresas de vários tipos de capitalização de mercado. O VYM é voltado para ações que pagam dividendos, buscando replicar o desempenho do FTSE High Dividend Yield Index. O fundo foi criado em 2006 e é uma ótima opção para investidores que buscam uma fonte de renda consistente através de dividendos. Atualmente, o Vanguard High Dividend Yield está cotado a $133, com valorização de 18% no ano. Entre os principais setores do Vanguard High Dividend Yield ETF estão, em primeiro lugar, o setor financeiro, com 20,8% do total. Em segundo lugar, o setor industrial, com 12,8%. Seguido em terceiro lugar pelo setor de saúde, com 11,8%. Bens de consumo, 11,1%. Consumo discricionário, 10,4%. E tecnologia, 10%. O dividend yield do Vanguard High Dividend Yield ETF é de 2,6% ao ano e tem taxa de crescimento dos dividendos elevada, de 4,2% em média nos últimos 5 anos. O dividendo anual por cota é de $3,50 e os dividendos são crescentes desde 2011. Os dividendos do VYM têm crescido de forma consistente desde 2011, quando eram de $1,10. Em 2024, passaram para $3,50. Isso representa um crescimento de mais de 300% no período. Os dividendos do Vanguard High Dividend Yield ETF são pagos trimestralmente no mês de março, junho, setembro e dezembro. Os valores também variam dependendo do mês e o maior dividendo costuma ser pago no final do ano. A próxima datacom será no dia 27 de março, o dividendo pago será próximo de 70 centavos por cota. Agora é a análise do nosso quinto e último ETF do vídeo, que é o VNQ, o Vanguard Real Estate Index Fund. Se você está interessado no setor imobiliário, o VNQ é o ETF para você. Esse ETF inclui REITs, que são os fundos imobiliários americanos e conta com 156 empresas no total. O VNQ é um fundo que acompanha o índice ponderado de empresas envolvidas com propriedade e operação de imóveis nos Estados Unidos e em outros países. O VNQ tem como benchmark o índice MSCI Real Estate Index, e o fundo tem taxa de administração de 0,13%. Atualmente, o Vanguard Real Estate Index está cotado a $91, com valorização de 10% no ano, em linha com o desempenho do índice MSCI Real Estate Index. Em relação aos setores investidos pelo Vanguard Real Estate Fund, fica fácil entender que o VNQ investe majoritariamente no setor imobiliário, com 99,2% de participação. Os demais setores representam menos de 1% do total. O Vanguard Real Estate Index oferece uma ampla exposição ao mercado imobiliário americano, capturando uma vasta gama de ativos imobiliários. O fundo possui uma cesta de 154 ativos,
E suas principais locações são o fundo Vanguard Real Estate 2, com 13,4% do total, seguido pelo fundo Prologis, com 6,1%, 6,7%. Em terceiro lugar, nós temos o REIT American Tower, com 5,9% do total. Depois nós temos Equinix, Welltower, Simon Properties, Public Storage, Realty Income, Digital Realty e Crown Castle. Os demais fundos representam 51,8% do total. O dividend yield do Vanguard Real Estate ETF é de 3,7% ao ano e tem taxa de crescimento dos dividendos baixa, de apenas 1,8% em média nos últimos 5 anos. O dividendo anual por cota é de $3,43. O dividend yield do Vanguard Real Estate Fund é de 3,7% ao ano e teve crescimento de 1,8% ao ano em média nos últimos 5 anos. Desde 2010, os dividendos do VNQ passaram de $2 para $3,43, crescimento de 75% em 14 anos. Os dividendos do VNQ são pagos trimestralmente nos meses de março, julho, outubro e dezembro. Os valores também variam dependendo do mês, e o maior dividendo costuma ser pago no final do ano. A próxima DataCon será no dia 27 de março de 2025. Agora, para terminar o vídeo, vamos trazer um resumo de todos os dados apresentados durante o vídeo, para termos uma análise comparativa entre os 5 ETFs da Vanguard. O primeiro item é o valor de mercado. Esses ETFs com maior capitalização geralmente indicam maior liquidez e maior aceitação do mercado. E nesse item, o VGT é o principal deles, com $1,1 trilhão de valor de mercado, refletindo a dominância do setor de tecnologia. E o ETF menos valioso é o VNQ, relacionado ao setor imobiliário, com $30,8 bilhões de valor de mercado, indicando menor participação no mercado em comparação aos outros. Nosso segundo item de análise em relação ao valuation é o preço dividido pelo lucro, o PL. Os ETFs com PL mais alto geralmente refletem setores de alto crescimento, enquanto PLs mais baixos podem indicar empresas mais maduras ou subvalorizadas. O maior PL, ou seja, os fundos mais caros, são o VGT, com PL de 40, e o VNQ, com PL de 36,8, sugerindo que esses ETFs contêm empresas com expectativas de crescimento futuro elevado, mas também podem estar sobrevalorizadas. O menor PL é o VYM, com 19,9 vezes, indicando que o ETF contém empresas mais consolidadas e possivelmente mais estáveis. Em relação à taxa de administração, importante item, na comparação entre ETFs, a mais baixa de todas é do VOO, que reflete o S&P 500, com 0,03, tornando-se a opção mais eficiente em termos de custo para o investidor. A mais alta é o VNQ, do setor imobiliário, com 0,13, possivelmente devido à gestão mais ativa para o setor imobiliário. Taxas menores são vantajosas para o investidor de longo prazo, pois reduzem o impacto sobre a rentabilidade líquida desses fundos. Outro item importante é o número de ativos. Aquele que tem a maior diversificação é o VYM, com 537 ativos, e o VOO, com 504 ativos, oferecendo ampla exposição a diferentes setores. A menor diversificação é o VNQ, com 158 ativos, tornando-se mais concentrado no setor imobiliário. Quanto mais ativos um ETF contém, menor o risco associado à performance de empresas individuais. Outro item importante da nossa análise é o dividend yield. O maior rendimento de dividend yield é do VNQ, com 3,7%, e o VYM, com 2,6%, indicando foco na distribuição de dividendos. O menor rendimento de todos é o Vanguard Information Technology, o VGT, com 0,6%, pois o setor de tecnologia tende a reinvestir bastante os lucros ao invés de distribuí-los. Os investidores que buscam uma renda passiva maior podem preferir os ETFs com dividend yield mais alto, enquanto aqueles que visam um crescimento podem optar por ETFs com menor pagamento de dividendos. Outro item importante é o crescimento dos dividendos compostos nos últimos 5 anos. O maior crescimento dos dividendos nos últimos 5 anos é do VIG, com 9,6% ao ano, em média, sinalizando um ETF composto por empresas que aumentam regularmente o pagamento dos dividendos. E o menor crescimento é o VNQ, com 1,8%, refletindo estabilidade, mas com menos crescimento. O crescimento dos dividendos nos últimos 5 anos elevado sugere que os dividendos vêm aumentando consistentemente, o que é positivo para investidores de longo prazo que buscam um crescimento na renda passiva em dólar.
A Vanguard é uma das maiores gestoras de investimento do mundo, com mais de 9 trilhões de dólares em ativos sob gestão, e é reconhecida por sua eficiência em ETFs de baixo custo. A Vanguard oferece ETFs diversificados, facilitando o investimento em setores como tecnologia, imóveis ou dividendos. Os ETFs da Vanguard oferecem oportunidades incríveis para diversificar a nossa carteira com baixo custo, alta liquidez e exposição a setores estratégicos da economia global. Cada ETF tem um papel diferente, seja um para crescimento, outro para renda passiva ou equilíbrio entre os dois. Se você busca uma diversificação ampla, o VOO, que reflete o S&P 500, é uma excelente escolha. Se você tem foco em dividendos consistentes, o VYM e o VIG se destacam. Para quem quer exposição ao setor de tecnologia, o Vanguard Information Technology oferece um forte potencial de crescimento. E já o Vanguard Real Estate, o VNQ, é ideal para quem deseja renda passiva vinda do setor imobiliário. Agora me conta nos comentários, antes da gente encerrar o vídeo, qual desses ETFs mais chamou a sua atenção? Você já investe em algum deles? Está pensando em colocar um deles na carteira? Antes de concluir, ficaríamos muito gratos se você puder incentivar o nosso canal e deixar o seu like, se inscrever no canal Carteira Livre e ativar o sininho para não perder nenhum conteúdo sobre investimentos no exterior. Muito obrigado por assistir até aqui, bons investimentos e até o próximo vídeo.